Sistemática de avaliação da SEDUC Piauí. Instrução Normativa SUPEM número 4 de 2024. Estabelece procedimentos operacionais para a aplicação da sistemática de avaliação da aprendizagem da Rede Estadual de Ensino do Piauí e dá outras providências. No artigo 1º, é definido o objetivo da avaliação escolar. O projeto político-pedagógico da escola deve incluir o disposto nesta normativa em seu documento. Veja a Orientação Técnica SUPEM número 002 de 2022. As unidades escolares que atendam ao ensino médio estruturarão suas propostas pedagógicas considerando os seguintes elementos: promoção de metodologias investigativas no processo de ensino e aprendizagem. Conexão dos processos de ensino e aprendizagem com a vida comunitária e social. Reconhecimento do trabalho e de seu caráter formativo. Articulação entre os diferentes saberes a partir das áreas do conhecimento e, quando for o caso, do currículo da formação técnica e profissional. O artigo 2º dispõe que o ano letivo será dividido em 3 trimestres letivos. A escala de notas varia de 0 a 10, em todos os componentes da formação geral básica, nos itinerários formativos, na parte diversificada e na recomposição da aprendizagem. O título 2 dessa normativa trata das estratégias e dos instrumentos avaliativos. O professor deve usar, no mínimo, 2 instrumentos diversificados para avaliar os estudantes, que são a avaliação qualitativa, AQL, e a avaliação quantitativa, AQT. A nota dos 2 instrumentos vai compor a média trimestral dos alunos. Os critérios de avaliação devem ser acessíveis a todos os estudantes, inclusive aos portadores de deficiência. A escola deve garantir aos alunos portadores de deficiência a realização das avaliações, com adequações de tempo e espaço, conforme suas possibilidades e habilidades individuais. O parágrafo 3º do artigo 4º define tecnologia assistiva como produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que tenham como objetivo promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. O artigo 5º simplesmente dispõe como deve ser compreendida a avaliação qualitativa. Os critérios aplicados na avaliação qualitativa são os seguintes. A nota da produção textual vai corresponder a 40%, a oralidade corresponderá a 30%, bem como a participação, que inclui o cumprimento das atividades da escola, inclusive a participação nos minitestes da recomposição da aprendizagem. A nota mínima para aprovação são 6 pontos, somando os 3 critérios. Já a avaliação quantitativa contempla os resultados obtidos nas provas e testes realizados pelos estudantes. A avaliação quantitativa compreende a avaliação específica por componente curricular, o caderno de recuperação trimestral, a prova final e a recuperação do módulo. A avaliação específica será elaborada pelo próprio professor regente da escola, recomendando-se que metade das questões sejam de múltipla escolha e a outra metade, discursiva, do 3º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. O simulado SAIB e o simulado ENEM+, serão elaborados pela equipe da SEDUC, englobando os conteúdos do mês. A redação será avaliada quantitativamente, dentro do componente curricular de língua portuguesa, levando em consideração os seguintes critérios. Como a redação contempla o total de 3 pontos na avaliação específica, cada critério na tabela valerá 75 centésimos. Esses são os 4 critérios do ensino médio. Cada um vale também 75 centésimos. Algumas observações importantes. Com a redação valendo 3 pontos, as demais questões da prova de língua portuguesa vão valer 7 pontos. O professor aplicará no seu horário suas provas, exceto os simulados. Em hipótese alguma, deve ser atribuída uma nota de avaliação qualitativa no lugar da quantitativa da avaliação específica. Caso algum aluno falte à avaliação, este deve requerer que ele possa realizar a prova na segunda chamada.
Também deve ser garantido ao aluno com deficiência o uso de todos os recursos de que ele necessite na escola. A avaliação diagnóstica e os simulados SAEB e Enem+, vão estar à disposição dos professores, como um de seus instrumentos de avaliação e acompanhamento. Essas provas são instrumentos obrigatórios de avaliação, devendo compor a nota qualitativa ou quantitativa dos estudantes. O simulado Enem+, será elaborado e organizado pela SEDUC, e terá o mesmo formato utilizado no Exame Nacional do Ensino Médio, sendo aplicado em 2 dias. Todos os alunos do ensino médio deverão participar de sua aplicação. A nota, de 0 a 10, obtida nesse simulado será a terceira nota mensal de cada trimestre nos componentes curriculares em cada área do conhecimento. Já os simulados SAEB serão aplicados em datas definidas no calendário escolar da SEDUC. Participarão os alunos matriculados no 9º ano do ensino fundamental e todos os alunos do ensino médio. A nota obtida vai compor a primeira nota mensal de cada trimestre. O simulado SAEB será composto por 2 modelos de cadernos de provas. O modelo 1, iniciando com matemática, e o modelo 2, iniciando com língua portuguesa. Cada modelo conterá 2 blocos, cada um com 13 questões, totalizando 26 questões para cada componente curricular. Os simulados serão elaborados e organizados pela SEDUC, e serão disponibilizados em uma plataforma, com aviso comunicando à regional, na coordenação de ensino-aprendizagem. O capítulo 2 dessa normativa trata do Conselho de Classe. O Conselho de Classe é regido pela norma regimental da SEDUC, no artigo 17. O Conselho de Classe tem como atribuição se responsabilizar pelo processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino-aprendizagem, apresentando e debatendo o aproveitamento geral da turma, analisando as causas de baixo e alto rendimento, decidindo pela aplicação, repetição ou anulação do mecanismo de avaliação do desempenho do estudante, quando se verificar irregularidade ou suscitar dúvida quanto ao resultado, estabelecendo mecanismos de recuperação de estudos, decidindo sobre aprovação, reprovação e recuperação das aprendizagens dos estudantes, discutindo e apresentando ações e sugestões que possam aprimorar o comportamento disciplinar das turmas, definindo ações que visem à adequação de métodos e técnicas de ensino e ao desenvolvimento das competências e habilidades previstas no currículo, quando houver dificuldade nas práticas educativas, estabelecendo mecanismos de acompanhamento e intervenção pedagógica, concomitantes ao processo de ensino-aprendizagem, que atendam à real necessidade do estudante, em consonância com o projeto político-pedagógico. Todos os professores constituirão o conselho de classe, sendo presidido pelo coordenador pedagógico. Em caráter ordinário, o conselho de classe se reunirá uma vez por trimestre, ou quando convocado pelo coordenador pedagógico. Representantes dos demais órgãos regionais, que se vinculam à unidade escolar, poderão participar, eventualmente, das reuniões. O título 3 trata dos aspectos operacionais da avaliação. O capítulo 1 trata do registro do rendimento. A inserção da nota mensal, MM, deve ocorrer conforme o calendário pedagógico, no sistema acadêmico, e SEDUC. A nota mensal 1 será a média da avaliação qualitativa com a avaliação quantitativa, avaliação específica. A nota mensal 2 será a avaliação quantitativa. A nota mensal 3 segue a mesma fórmula da nota mensal 1. As notas mensais 1, 2 e 3 dos itinerários formativos da parte diversificada e da recomposição da aprendizagem serão compostas apenas por avaliações qualitativas. Já os percursos de aprofundamento e integração de estudos, da educação técnica e profissional, seguem o cálculo da seguinte fórmula. Cada nota mensal corresponderá à média da avaliação qualitativa e quantitativa. A média trimestral representa a síntese das 3 notas mensais. Como já foi dito, a nota trimestral corresponderá à média das notas mensais 1, 2 e 3. O mesmo vale para a educação de jovens e adultos. O aluno será considerado retido, se não apresentar, no mínimo, 75% de frequência do total da carga horária prevista no ano letivo.
e será considerado promovido o estudante que obtiver nota igual ou superior a 6 pontos. O capítulo 2 dessa normativa trata a respeito da recuperação. Destaca-se nesse artigo que a recuperação terá caráter obrigatório e será realizada de forma paralela. A nota da recuperação paralela trimestral, se for igual ou superior a 6 pontos, vai substituir a média trimestral do aluno, se ele estiver de recuperação. A escola deve realizar as aulas de recuperação e elaborar um caderno de recuperação trimestral com todos os componentes curriculares da base comum. O capítulo 3 trata do registro final, média anual e prova final. A média anual consiste na média das notas das médias trimestrais. O estudante que obtiver a média anual, igual ou superior a 6 pontos, será considerado aprovado. A prova final consiste na oportunidade de o estudante, que tiver frequência mínima de 75%, a obter a nota necessária para a aprovação, caso a média anual seja inferior a 6 pontos. Os alunos, independente de frequentar os dias letivos ou aulas de recuperação, terá direito a fazer a prova final. O tempo destinado à prova final não poderá ser computado das 800 horas letivas anuais. De acordo com o parecer do Conselho Estadual de Educação número 183, de 2010, o estudante poderá fazer a prova final em todos os componentes curriculares. Após a prova final, será apurada a média anual final, seguindo esta fórmula. Se o aluno obtiver nota igual ou superior a 6 pontos, será considerado aprovado. Ainda assim, se a nota do aluno for inferior a 6 pontos, ele deverá realizar a recuperação final. Portanto, a recuperação final é a última chance para o aluno obter a nota necessária para a sua aprovação. E, assim, vai prevalecer o melhor resultado, seguindo o parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica. O capítulo 4 trata da aplicação. A aplicação dos instrumentos e estratégias de avaliação será feita dentro dos dias letivos, como disciplina LDB. O capítulo 5 trata da progressão parcial. A progressão parcial é regulamentada pela Portaria SEDUC-Piauí, GSE, número 983, de 2023. Participam da progressão parcial os estudantes matriculados no 6º, 7º e 8º ano do ensino fundamental e na primeira e na segunda série do ensino médio. Se estiverem em situação de reprovação em 4 componentes, exceto língua portuguesa e matemática. O capítulo 6 trata da progressão automática. Os estudantes matriculados na terceira série do ensino médio, que têm frequência de pelo menos 75% na formação geral básica, e de 50% nas aulas de recomposição da aprendizagem, terão direito à progressão automática. O título 4º trata das considerações a respeito das modalidades de ensino. A avaliação das unidades curriculares dos itinerários formativos considerará especificidades das diferentes modalidades de ensino. Dessa forma, na educação profissional e tecnológica, na modalidade concomitante, a nota de cada componente curricular será obtida seguindo estas orientações. A avaliação da aprendizagem será realizada por meio de atividades síncronas e assíncronas, no ambiente virtual de aprendizagem, AVA. O processo de avaliação da aprendizagem será de natureza quantitativa e qualitativa, observando-se o cumprimento dos prazos, a participação e interação no AVA, a assiduidade nos encontros presenciais, engajamento, participação ativa e colaboração na realização das atividades propostas, a compreensão e o atendimento dos objetivos dos trabalhos e a qualidade das produções. A educação de jovens e adultos, em 2024, permanecerá com as matrizes de 2023, nos segmentos 2 e 3, para a conclusão do ano letivo de 2023 em turmas de 5ª e 7ª etapas respectivamente, mantendo o mesmo currículo, mas adequando-se a esta sistemática. A avaliação da aprendizagem na educação especial segue os mesmos princípios e fundamentos que norteiam as demais modalidades, observadas suas respectivas potencialidades, e o respeito às suas condições, promovendo as adaptações pedagógicas necessárias. O título 5º trata dos resultados finais.
O resultado final da avaliação realizada pela escola, em consonância com a proposta pedagógica e o regimento escolar, deve refletir o desempenho global do estudante, no conjunto dos componentes curriculares e das áreas de conhecimento cursados, com predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados obtidos durante o período letivo, em detrimento de eventuais provas finais. Os professores responsáveis pela recomposição das aprendizagens dos estudantes em regime de progressão parcial, na formação geral básica e no aprofundamento curricular, registrarão, em documento próprio, o cumprimento da frequência e dos processos avaliativos do desenvolvimento das habilidades da área componente curricular durante o período letivo. O título 6º trata das disposições finais. As determinações sobre avaliação, dispostas nesta portaria, bem como as demais portarias vigentes que tratam do tema, integram o regimento das escolas estaduais. A Superintendência de Ensino e Aprendizagem, ANSUPEM, a Superintendência de Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos, SOITPEG e Superintendência de Gestão da Educação Básica e Superior, SUGED, poderão publicar instruções complementares que se façam necessárias ao cumprimento da presente portaria. Os casos omissos serão resolvidos pela SUPEM. Artigo 35. Ficam revogadas as disposições contrárias. Artigo 36. Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação.